Então, falando da deficiência intelectual, a gente está pensando aqui, muitas vezes o que a pessoa vê na mídia, ele consegue transferir aquele aprendizado que ele teve de uma ação que foi realizada na prática para o que está sendo passado na mídia propriamente dita. Então, o ideal é que você sempre trabalhe da mesma forma que você trabalhe com uma pessoa sem deficiência. As adaptações são necessárias simplesmente pelo fato de potencializar a pessoa com deficiência. A gente não discute hoje a deficiência pela limitação. A gente sempre vai discutir a deficiência a partir do potencial. O que eu posso fazer para se tornar essa pessoa melhor? Ou, em alguns casos mais específicos, para a questão da funcionalidade. A gente pensar a prática motora, a prática esportiva para dar mais funcionalidade para esse sujeito no seu dia a dia. Tá? Então, relacionado ao esporte. Eu já trabalho com esse público já há 15 anos. Tenho um pouquinho de experiência aí na área, porque eu trabalho hoje, atualmente, desde a criança lá com deficiência, de 4 ou 5 anos, que chega para uma aula de básica, de atividade motora, de natação, até o esporte de alta performance. A gente tem que entender que a diferença na iniciação, a gente pensa ali em potencializar, dar funcionalidade. O esporte de alta performance, que é um esporte que já melhorou muito, está se tornando um esporte midiático. Hoje a gente vê, por exemplo, propagandas de bancos, por exemplo, e você vê um atleta paralímpico fazendo uma propaganda. Então o conceito do esporte paralímpico hoje está mudando o foco. Por qual sentido? Hoje o atleta de alta performance paralímpico é um meio midiático. Isso é muito importante. Uma outra ação é que o atleta paralímpico, os caras que estão na Paralimpíada, muitas vezes as pessoas não entendem isso, são atletas de verdade. Treinam quanto um atleta convencional treina no seu dia a dia. Vou dar só por base o esporte que eu trabalho. Os atletas, eles treinam na média de 5 horas por dia. O salário mensal dele, não vou discutir em salário, mas os atletas que estão comigo, pra vocês terem noção, o salário é maior do que 10 mil reais por mês. Então, o esporte paralímpico hoje é tão rico quanto o esporte convencional que a gente vê na mídia. Um atleta paralímpico tem um salário muitas vezes muito maior do que muito atleta que a gente vê na mídia. Hoje, o esporte paralímpico não tem a mesma verba que um esporte olímpico tem, porque na verdade são 2% das loterias caixas destinadas para o esporte, só que desses 2%, 85% vai para o esporte olímpico e 15% para o esporte paralímpico. Mas a gente tem uma vantagem em relação ao esporte olímpico. Se você pegar a última Paralimpíada, o Brasil tem muito mais medalhistas paralímpicos do que o esporte olímpico. E isso faz com que o governo tenha o plano de Bolsa Atleta, tem muito mais atletas paralímpicos ganhando a bolsa máxima, que é de R$ 4.200 nos paralímpicos, do que no esporte olímpico. Porque essa bolsa é só destinada para atleta medalhista olímpico e paralímpico. Tá? Então hoje já melhorou muito. Um atleta paralímpico de alta performance é o salário superior àquilo que eu falei para vocês. É que as pessoas visualizem o atleta paralímpico hoje, vai estar na mídia, principalmente agora, em decorrência da Paralimpíada 2016, está tendo todo um trabalho. O Sport TV, por exemplo, está passando muito documentário sobre a evolução do esporte paralímpico brasileiro, que as pessoas entendam que o atleta paralímpico, ele tem que ser visto como um atleta, que a pessoa com deficiência, desde a criancinha, a gente não tem que ver como coitadinho, a gente tem que ver como uma pessoa que tem muitos potenciais a serem trabalhados. Então jamais a partir de agora olhe para uma pessoa com deficiência e fale, coitadinho, ele é deficiente. Não, olhe para com aquele olhar, nossa, o quanto que essa pessoa pode contribuir, o que nós, pessoas tidas como normais, podemos contribuir para a vida desse sujeito, para ele ter uma vida melhor. O que a gente tem que pensar é que nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. O que muda para a pessoa com deficiência é que às vezes essa diferença está um pouquinho mais explícita, só isso, nada mais. Falando em leis, e aí isso é até um problema,
de certa forma, muitas vezes, as leis no Brasil não são cumpridas. Vou dar um exemplo. Aqui em Jundiaí nós temos, por exemplo, o Instituto Luiz Braille. Existe uma lei que, perto de qualquer instituto de cegos, eles têm que existir semáforos sonoros. Se a gente for perto de Luiz Braille, a gente não vai encontrar nenhum semáforo sonoro. Então, de certa forma, isso não acontece com frequência. A gente vai encontrar em alguns lugares, mas não é frequente. Até mesmo onde a gente mora não tem nenhum, pelo menos. Eu nunca vi nada. Você mora onde? Eu moro em Itatiba. Mas assim, até a parte de locomoção mesmo para cadeirante é difícil, porque eles fizeram a travessia elevada, só que eles esqueceram de juntar a travessia elevada com a calçada. Então ficou um buraco, não tem como a pessoa passar. Então é uma coisa que assim, eles estão tentando se adaptar, mas está muito lento e precisava ser mais rápido, realmente precisava funcionar de acordo com a lei, de acordo com tudo. As barreiras arquitetônicas hoje são fundamentais, até porque a pessoa com deficiência está deixando de ficar dentro de casa. Aquele conceito do coitadinho que só ficava dentro de casa era porque acontecia uma autoproteção dos pais. Um dos causadores era isso. Hoje não, a pessoa com deficiência está indo para o cinema, está indo para o shopping, está indo namorar, está vindo praticar esporte, está vindo para a faculdade. Então isso é extremamente importante, de valorizar essa pessoa a partir do momento que eu estou saindo de casa, estou querendo ser uma pessoa que tem os mesmos direitos de todos, as mesmas funções que todos, os mesmos deveres de todos. Isso é extremamente importante. É isso.